Este é o Fair Tópicos, no Fair Mormon Podcast. Aproveite para curtir essa postagem e se inscrever no canal. Nos ajude a aumentar a popularidade deste podcast compartilhando com seus amigos. O título desse artigo é Assuntos Desafiadores e Como Guardar a Fé, parte 12, por Michael R. Ash, traduzido por Paulo Ariente e narrado por Tiago Quirino. Esse artigo é usado com permissão do autor e do Deseret News. Outros artigos de Michael Ash podem ser encontrados no deseretnews.com. Antes que entremos na questão de confiar e seguir profetas falhos ou saber quando eles estão falando como profetas, sinto a necessidade de comentar o que constitui a doutrina mórmon oficial. Primeiramente, é importante entender que existe um estatuto hierárquico genérico quanto ao que constitui os ensinamentos e doutrinas oficiais. No nível mais alto dessa hierarquia estão as escrituras canonizadas. O presidente Joseph Fielding Smith e Harold B. Lee ensinaram que as obras padrão servem de medida para a doutrina. Se alguém propuser uma doutrina que contradiz a Escritura, ela pode ser considerada opinião pessoal. Contudo, eles ressaltam que o profeta está autorizado a trazer à luz novas doutrinas ou mesmo Escrituras. Em tais casos, ela será anunciada como revelação, aceita pela primeira presidência e o Conselho dos 12 e apoiada pelo corpo da Igreja. Os níveis mais baixos da hierarquia incluem declarações oficiais das autoridades gerais, declarações do profeta, declarações de Joseph Smith, declarações do Quórum dos 12 e por aí vai. Esses níveis inferiores podem revelar doutrina, mas não o fazem a nível oficial até que sejam aceitas como doutrina oficial pelas autoridades gerais e pela Igreja. Na obra aprovada e supervisionada pela primeira presidência, Enciclopédia do Mormonismo, aprendemos que por haverem muitos assuntos nos quais as escrituras não são claras, alguém pode encontrar diferenças de opinião dentre os membros e líderes da Igreja. Até que a verdade a respeito desses assuntos seja dada a conhecer por revelação, existirá espaço para diferentes níveis de entendimento e interpretação de assuntos irresolutos. Você pode ver este comentário no volume 1, página 395. Obviamente, diferenças de opinião significa que alguém, e talvez todos, estejam errados. Até que Deus revele as respostas para esclarecer as coisas, os profetas, como todo mundo, são livres para formar opiniões baseadas nas melhores evidências. Harold B. Lee disse, abre aspas, não se deve pensar que toda palavra dita pelas autoridades gerais é inspirada, ou que eles são movidos pelo Espírito Santo em tudo o que eles escrevem. Fecha aspas. Você pode ver essa citação em Permaneceis em Lugares Santos, página 162. Apesar de os discursos das conferências gerais estarem em um nível autoritativo na hierarquia de declarações, eles não se equiparam à escritura canonizada e não necessariamente expõem doutrina oficial. Joseph Fielding McConkie, filho de Bruce R. McConkie, uma vez disse que afirmar que qualquer coisa dita em conferência geral é doutrina oficial, abre aspas, dá ao lugar onde algo é dito mais importância do que o que é dito como padrão da verdade. Nem algo é doutrina simplesmente porque foi dito por alguém que ocupa um ofício ou posição em particular. A verdade não é um ofício ou uma posição a que alguém possa ser ordenado. Fecha aspas. Essa declaração pode ser conferida no livro Respostas, Respostas diretas a perguntas difíceis do Evangelho, página 213 e 214, na versão em inglês. Mas não nos é frequentemente dito que os discursos da conferência são escritura moderna? A confusão parece surgir do fato de que nós, santos dos últimos dias, temos uma definição meio aberta de escritura e uma definição diferente para a escritura canonizada. A coleção dos discursos dos líderes da Igreja do século XIX, conhecida como Journal of Discourses, também já foi tida como escritura, mas nós raramente usamos material daqueles discursos nos dias atuais. Escrituras canonizadas são as obras padrão. Aquelas escrituras que aceitamos como vínculo entre os membros da Igreja e que contêm nossas doutrinas oficiais. Não acreditamos, contudo, que as escrituras canonizadas são inerrantes, livres de erros. Falaremos mais sobre isso mais tarde. Escritura vem de uma palavra em latim que significa escrever e veio a denotar escritos sagrados, o que não faz referência automática a escritos inerrantes. A diferença entre escritura
e não Escritura é o poder que ela tem sobre o leitor ou ouvinte. A Escritura, mesmo a Escritura que contém erros em questões que não são essenciais, tem o poder de abrir corações a Deus, fazer alguém receptivo para um testemunho e promover a comunicação e instrução pessoais vindas de Deus. Este é o real poder e propósito da Escritura, como obtido em escrituras canonizadas e discursos de conferência geral. Ajudar-nos a nos alinhar com Deus. No fim, tudo se resume a um relacionamento pessoal com o nosso Pai Celestial. Lembre-se, a palavra inglesa atonement, expiação em português, significa literalmente ser um com o Pai. Esse dom divino, o dom da revelação pessoal vinda do Criador do Universo, santificada e trazida pelo poder do Espírito Santo, é a chave para a nossa discussão nas próximas edições. Como podemos saber quando um profeta está falando como profeta? Se ele é falível, como podemos confiar nele e segui-lo? Confira os próximos episódios para perspectivas sobre as outras questões. Essa é uma produção da Fair Mormon. As opiniões expressas nesse podcast não são necessariamente a visão da Fair Mormon ou de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Inscreva-se em nosso canal e nos ajude a aumentar a popularidade desse podcast compartilhando com seus amigos. Obrigado e até o próximo episódio do Fair Tópicos.